Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje eu venho aqui para mostrar para vocês como instalar uma impressora que não se encontra na lista de impressoras do Creality Print 5.0, né? E finalmente o Creality Print 5.0 foi lançado de forma oficial. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, no site da Creality já podemos fazer o download aqui da versão 5.0, tá? Então já é uma versão oficial, já praticamente com todos os bugs corrigidos. Então fica muito mais fácil aí para a gente fazer o download e começar os nossos testes. Então eu vou começar esse vídeo mostrando como instalar uma impressora que não se encontra lá na lista de impressoras cadastradas no Creality Print 5.0. E para esse tutorial eu vou utilizar a Ender 3 V3 SE. Tá? Então eu peço aí para você que gostar do vídeo que não esqueça de deixar seu like para incentivar o canal, para eu sempre trazer para vocês conteúdos de qualidade. Então vamos lá, vamos abrir aí o Creality Print 5.0. Ao abrir o Creality Print 5.0, a primeira coisa que eu vou indicar para vocês é vir aqui na engrenagem, aqui em cima, em preferências. Aí você vai marcar aqui, né, Push Parameter, para instalar os pacotes, né, de update automaticamente, tá? Então você vai marcar aqui. Se você gostar desse tema escuro, você vai deixar marcado aqui também. E aqui, Model Download é uma pasta onde você vai querer que ele faça os downloads dos modelos que você baixar através lá da Creality Cloud. Então vamos fechar. E ao marcar essa update, né, de atualizações, já aparece aqui para a gente clicar aqui embaixo, né, um parâmetro novo aí da Creality Ender 3 V3KE. Eu vou clicar aqui, update agora, atualizou, e também da K1, da Creality K1, tá? Uma nova versão aí dos pacotes de propriedades das configurações, tá? Então atualizei, eu vou fechar aqui e agora vamos começar a instalação da impressora que não se encontra aqui na lista, né? Eu vou aqui, ó, vamos clicar aqui nesse cantinho aqui em Printer, eu vou clicar e aqui eu tenho a lista de impressoras que eu já cadastrei, que no caso aqui é apenas a K1. Eu vou clicar, eu vou aqui em Add e aqui aparecem para mim as listas, né, de impressoras cadastradas aqui no Creality Print, né? Aqui temos as impressoras K2 Plus, K1 Max e K1C. E aqui embaixo a Ender 3 V3KE e a Ender 3 V3, tá? Então eu vou utilizar aqui como modelo para eu instalar a impressora que eu vou utilizar, que é a Ender 3 V3 SE, aqui a Ender 3 V3KE. Eu vou clicar, eu vou selecionar aqui o bico 0.4 para selecionar aqui as propriedades da impressora. Eu vou clicar OK. Automaticamente ela já aparece aqui na minha lista de impressoras instaladas. Eu vou clicar aqui em Edit. Ao clicar em Edit, eu tenho que selecionar aqui a impressora que eu vou utilizar como parâmetro, né, para instalar a nossa impressora. Qualquer impressora que você quiser utilizar, você pode pegar um modelo, editar, preencher aqui as propriedades referentes à sua impressora e fazer a instalação, tá? E para facilitar, eu vou ensinar aqui um pulo do gato, tá? Você vai deixar instalado ainda a versão anterior do Creality Print. Aqui, ó, vou mostrar para vocês a versão anterior, que era a versão 4, tá? E por aqui você vai utilizar, vamos aqui em Printer, aqui nesse menu lateral, eu vou clicar aqui e eu vou clicar em Add também, tá? Então aqui, como eu tenho várias impressoras cadastradas, eu vou ver aqui uma que esteja aqui na lista e vou me basear com as configurações dela para instalar
a nossa impressora lá no Creality Print 5.0, tá? Então, no caso aqui, eu vou escolher aqui uma das Ender séries, e aqui eu tenho a impressora que eu quero me basear, que é a Ender 3 V3 SE. Então, eu vou clicar aqui em Add, tá? Como eu já fiz a instalação, eu não vou fazer novamente, mas eu vou clicar e aqui você vai escolher a espessura do bico, vai clicar OK, tá? E ao fazer isso, ela vai aparecer aqui nessa lista de printer, tá? Ender 3 V3 SE. E para eu pegar as propriedades dela, eu vou selecionar e vou clicar aqui em Manage, tá? Então aqui eu tenho os parâmetros básicos, os parâmetros de limite, né, de velocidade, o G-Code e aqui a parte da extrusora. Então é nisso que eu vou me basear. E aqui em cima eu tenho um botão Advanced que eu posso clicar e eu vou ter muitas outras opções, né, para preencher lá o cadastro da impressora. E também você pode utilizar outros softwares para pegar outras propriedades. Por exemplo, se a sua impressora não tiver aqui no Creality Print, você pode usar configurações do Ultimaker Cura e também do Prusa Slicer, do Orca Slicer também, que eles vão servir, tá? Então eu vou tirar aqui da frente da tela, eu vou colocar aqui para o lado, como eu vou me basear nessas configurações, eu vou precisar ficar olhando aqui para essas configurações, tá? Então aqui eu também vou clicar aqui no Creality Print 5.0, eu vou clicar aqui em Advanced, tá? Então aqui eu vou começar pelas informações básicas, né? Não esquecendo de selecionar aqui a impressora que estamos utilizando como modelo. Então logo de cara eu percebo que aqui a área de impressão ela já está preenchida corretamente, mas aqui ó, a altura de impressão não está correta, porque da Ender 3 V3 SE é 250 milímetros a altura de impressão. E aqui embaixo também temos em Advanced, temos aqui o G-Code Flavor, tá? Que no caso dessa impressora que eu estou instalando não é Clipper, tá? Ela é Marlin, então vamos colocar Marlin Legacy, tá? Então aqui nas informações básicas eu vou mudar apenas isso, tá? Você vai olhar aí, você que é mais experiente, que já sabe fazer as configurações, você pode olhar aqui alguns parâmetros, se você quiser fazer as mudanças, você vai fazer. Agora vamos aqui no G-Code. Aqui no G-Code é bem simples, tá? Você vai clicar aqui no G-Code de início, que é o Start G-Code, você vai apertar no teclado Ctrl mais A, selecionando tudo, você vai deletar, vai deixar sem nada aqui, aí você vai lá nos parâmetros que eu estou utilizando aqui, ó, Ender 3 V3 SE, eu vou no G-Code aqui, eu vou clicar aqui dentro, Ctrl A, Ctrl C, eu vou tirar aqui da frente, e aqui eu vou colar, Ctrl V, eu vou colar o G-Code de início lá onde eu estou me baseando. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no G-Code de fim de impressão. Clicar aqui dentro, Ctrl mais A, selecionar tudo, vou deletar, vou pegar os parâmetros lá do Creality Print na versão anterior e vou colar aqui, tá? Então, essa parte aqui é bem simples. Agora aqui temos a aba multimaterial. Aqui eu não vou fazer nenhuma modificação, até porque lá não temos essa aba, então eu vou deixar padrão aqui. Aqui em Extruder, temos o diâmetro do bico, que vamos deixar 0.4, que é o diâmetro aqui da máquina. Não vamos mexer aqui nessas outras configurações, apenas aqui em retração, tá? Então aqui em retração, deixa eu ver aqui os parâmetros que eu tenho. Aqui, o primeiro parâmetro, que é a distância de retração, eu vou colocar 1.2, que é o mesmo que eu tenho lá. É claro que isso aqui é apenas um início, tá? Uma base. Não quer dizer que eu vou colocar aqui 1.2 na retração, você vai imprimir sem string, sem fiapos, tá? Isso aqui é um parâmetro, um ponto de partida, onde você vai fazer a instalação e depois você vai fazer a calibração. Calibrar o fluxo, calibrar a temperatura, calibrar a retração, para você ter uma impressão aí bem limpa, bem bacana. Tá? Então aqui o Z-Hope eu vou zerar, eu vou deixar aqui ele desabilitado. Se você quiser deixar ativado, você deixa, isso daqui é opcional.
E aqui na velocidade de retração eu vou deixar 25, que é a mesma que eu tenho lá na outra versão do Creality Print. E aqui para baixo eu não vou mudar mais nada, tá? Então agora eu venho aqui em Motion Ability. Aqui são as velocidades, né, os limites de velocidade. Eu vou me basear também aqui nos limites que eu tenho de exemplo. Ó, eu vou puxar a tela para cá. Eu tenho aqui Move Ability, então eu vou me basear aqui nessas configurações, tá? Então vamos preencher aqui. Bom, aqui Speed Limitation, essas informações aqui, elas são as mesmas, tá? Aqui em aceleração, que já vai começar as modificações. Aqui onde eu tenho 8.000, vai ser 5.000 no máximo Acceleration X. Aqui no Y, eu vou colocar 5.000 também. Aqui em Maximum Acceleration Z, eu tenho aqui 500 mesmo, tá? Então, aqui no E, 5.000 também. Aqui, 5.000 também. Vou deixar 5.000 também aqui. Temos algumas informações aqui que não temos lá no Creality Print na versão anterior. Então a gente vai nos basear pelas acelerações que estamos colocando. Então, que é esse caso aqui. É o Maximum Acceleration for Retract. Vamos deixar 5.000 também aqui. Tá? Eu estou me baseando aqui por essas outras configurações. E aqui também, onde temos 8.000, vamos deixar 5.000, tá? Então, apenas essas. Aqui no limite de jerk, né? São essas mesmas configurações que temos aqui. Então aqui eu já consegui adicionar a impressora. Eu vou clicar em salvar, save, e aqui eu vou colocar o nome da impressora que eu estou inserindo, que é a Ender 3 V3 SE. Eu vou clicar OK. Eu já tenho aqui um perfil salvo dessa impressora. Eu vou fechar. Então, com esse perfil, eu já posso começar a impressão, tá? Eu vou adicionar aqui um arquivo para fazer um teste. Eu vou aqui em Import Model. Eu vou clicar. Eu vou procurar aqui um arquivo que eu gosto de utilizar. Que é o CaliDragon, tá? Que é um arquivo que, quando eu faço a impressão, a primeira impressão com esse arquivo, eu já consigo ver onde eu preciso ajustar para calibrar a impressão, tá? Eu já tenho aqui vários testes, então esse CaliDragon aqui ele é muito legal para fazer essa primeira impressão. Então, para isso agora, vamos fazer aqui, escolher o material, né? Que é muito importante. Aqui em material, temos aqui dois materiais. Eles indicam aqui que são PLA. Eu vou escolher aqui na extrusora 1, que é a extrusora que eu estou utilizando para fazer a impressão desse objeto. Eu posso ver por aqui, ó, em Object, aqui, que está aqui na mesa de impressão, é o CaliDragon, e aqui em material ele indica que é a extrusora 1. Tá? Eu clico aqui, eu posso mudar de extrusora. Vou deixar essa mesma extrusora, e aqui embaixo, onde eu tenho PA, eu vou escolher aqui o material. Eu vou clicar aqui e eu vou escolher aqui um Generic PLA. Aqui a temperatura está muito alta, até porque essa impressora aqui ela não é uma impressora tão rápida quanto a K1, então eu posso diminuir aqui a temperatura. Eu vou clicar aqui em Edit, e aqui eu tenho as configurações de edição do filamento. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte aqui. Eu vou entrar em detalhe nessa parte quando eu começar os tutoriais de configuração, de calibração. Tá? Então aqui eu venho na temperatura e eu vou deixar aqui, eu vou fazer aqui a mudança da temperatura aqui embaixo, tá? Aqui ele diz que é as temperaturas máxima e mínima que recomendadas. Só que aí eu venho aqui, ó, em Print Temperature, então eu vou colocar aqui na primeira camada 210, e aqui para as outras camadas eu também vou colocar 210, que depois eu vou fazer o teste de temperatura e eu vou fazer
e eu vou verificar qual é a temperatura ideal, mas 210 eu já consigo imprimir com essa impressora. Então eu vou salvar aqui, generic PLA copy, eu vou deixar esse mesmo nome, eu não vou mudar. Eu vou fechar aqui e aqui eu vou selecionar o material, ele saiu aqui da seleção. Eu vou procurar aquele PLA lá que a gente fez que a gente adicionou. Ele fica aqui em cima como primeira opção, generic. Ele ficou até, o nome ficou até errado, né? Mas vou selecionar ele aqui. Aí ele aparece aqui 210 e a temperatura da mesa 50 graus Celsius, que é uma temperatura ideal, tá? Então, agora vamos configurar os processos. Aqui nos processos, vamos clicar aqui para abrir os parâmetros avançados. Eu vou clicar aqui do lado e aqui eu tenho os parâmetros avançados. Para essa configuração aqui de altura de camada, eu tenho selecionado a altura de camada de 0.2 e aqui eu vou deixar também no primeiro layer e nos outros layers 0.2. Aqui em largura de extrusão, eu vou modificar aqui em first layer, que está 0.5, eu vou colocar 0.44, que é o que eu uso. Então eu já vou aqui deixando do meu jeito aqui já para iniciar. Então aqui embaixo temos também outras configurações, costura, né? Seam position. Eu vou clicar aqui, eu vou colocar back para deixar as costuras na parte de trás aí do nosso Kali Dragon, tá? Então aqui nessa parte eu vou apenas fazer essa configuração, eu não vou me aprofundar muito também, como eu falei, eu vou fazer tutoriais de calibração, aí eu vou entrar em detalhes mais no restante dessas configurações. Então aqui embaixo temos também as configurações perímetros, que são as paredes, lá eu vou deixar 2 aqui também. Aqui em top surface eu não vou mexer, eu vou deixar monotônico. Quantidade de layer de topo eu vou deixar 4 e de base eu também vou deixar 4. Aqui no infio eu vou mudar aqui o preenchimento. Eu vou colocar aqui, eu vou escolher Honeycomb, tá? Que é um preenchimento que eu estou utilizando agora como padrão, que é um preenchimento que é para impressoras que possuem uma velocidade de impressão um pouco mais alta, tá? Ele facilita muito, ele é como se fosse aqui o nosso conhecido aqui, o giroide, né? Que eu usei por muitos anos aí, o giroide era muito utilizado na maioria dos tutoriais, sempre era recomendado, mas agora eu estou utilizando esse preenchimento. Aí fica a seu critério, se você quiser usar giroide, você também pode utilizar. Agora vamos aqui para uma parte muito importante, que são as velocidades. Aqui vamos ter que fazer alterações, porque a impressora Ender 3 V3KE ela é muito mais rápida com o clipper do que essa impressora aqui, ela imprime muito mais rápido. Então aqui no First Layer, que é o primeira camada, eu vou deixar 30, eu vou me basear a impressão pelas velocidades mais baixas. Aí depois, quando eu for fazendo as calibrações, eu vou ajustando para melhorar a velocidade e qualidade também, tá? Então eu gosto sempre de começar aqui pelas velocidades mais baixas. Aqui em First Layer, em Fio, vou deixar 60. Aqui Inner All Wall, né? Desculpa aí o meu inglês, tá? Eu falo do jeito que eu leio aqui. Então vamos fazer as configurações, vamos voltar aqui. Aqui eu vou deixar 30. Aqui na outra configuração, Outer Wall, eu vou deixar 30 também. Aqui Sparse in Fill, 60. Internal Solid in Fill, 60 também. Top Surface, 30. E Gap in Fill, 30. Tá? Aí vamos aqui descendo um pouco mais.
Aqui temos essas configurações de overhang. Não vamos fazer nenhuma modificação agora. Aqui no Travel Speed está 300, vamos colocar 150. Aqui em aceleração também vamos fazer mudanças. Normal Printing 5.000, eu vou colocar 2.500. Inner Wall 2.500 também. Outer Wall eu vou deixar 1.000. Aqui em Bridge eu não vou mexer. Aqui em First Layer eu vou deixar 500 também. Top Surface 2.500 e Travel 2.500 aqui na aceleração, tá? Então aqui eu não vou mais fazer nenhuma modificação. Eu vou agora aqui em suporte, né? Essa peça ela não possui suporte e aqui também nessas outras configurações eu não vou fazer nenhuma mudança. Então agora vamos aqui em Save, vamos salvar esse perfil. Vamos clicar aqui e eu vou colocar aqui a altura de camada 0.2, Ender 3, V3, SE. Tá? Então eu vou salvar, aí você coloca o nome que você quiser. Agora vamos fazer aqui um fatiamento, né? Eu vou fechar aqui isso aqui. Eu vou fazer o fatiamento aqui, clicando aqui em Slicing Plate. Aí aqui no fatiamento, né, apareceu uma mensagem de erro. Foi até bom aparecer agora, que aí você já tem uma noção mais ou menos de como fazer para resolver determinados problemas aí, tá? Então, aqui ele fala que o G-Code ele está inválido. Na linha 9, a variável não existe. M109S material print temperature layer 0, tá? Então tem alguma coisa errada aqui nesse comando, né? Nessa linha de comando aqui. Então vamos agora tentar resolver. Eu já tenho uma ideia mais ou menos o que pode ser. Eu vou aqui em printer. Eu vou selecionar aqui a impressora que estamos utilizando. Eu vou editar. E aqui eu vou no G-Code. E aqui no G-Code eu vou aqui na linha 9. O M109 S, ele se encontra aqui no G-Code, no Start G-Code, tá? Então, vamos aqui na linha 9, ó, o M109. Então, alguma coisa errada aqui nessa linha. E eu já suspeito o que pode ser. São essas notações aqui que ele não está reconhecendo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer aí o ajuste. Eu vou copiar aqui uma outra linha de código de M109 que vai suprir aí esse problema. M109, bem aqui. Eu vou colar aqui o código que vai resolver esse problema, tá? Esse M109, ele é um comando que ele espera até que a temperatura do bico, tem até aqui nos comentários, se estabilize para ele poder continuar aqui lendo essas outras linhas de comando, tá? Então, o que eu fiz para resolver isso aqui? Eu fui lá no Prusa Slicer e copiei essa linha de código de lá, tá? Que ela tem uma outra... ele é um comando diferente, mas ele vai fazer a mesma função desse comando, ele vai substituir esse comando aqui, é porque ele não reconheceu esse comando do jeito que ele estava aqui, lá do Creality Print da versão anterior, tá? Então eu vou fechar aqui. Na teoria, olha, eu já fiz besteira, eu não prestei atenção, né? Eu fiz a troca no Ender 3 V3 KE, é por isso que ele não pediu para salvar. Eu tenho que fazer a correção aqui, selecionando a impressora que eu estou fazendo a modificação. Por isso que eu achei estranho. Aqui, ó, o M109. Eu vou selecionar e eu vou colar aqui aquele comando, tá? Eu excluí e colei o comando novo aqui. Tá? Então agora eu vou fechar.
Ele não pediu para salvar também. E eu vou fatiar. Agora sim eu consegui fatiar sem nenhum erro. Tá? Então eu resolvi aquele problema. E se acontecer com vocês, vocês já sabem aí como fazer. Tá? Eu tentei resolver da forma mais prática possível. Então agora vamos aqui em LAN, onde eu tenho aqui LAN Printing. Eu vou, essa impressora ela não é conectada através de Wi-Fi, eu vou clicar aqui, Export to Local. E aqui embaixo no botãozinho verde eu vou exportar o G-Code para o cartão de memória. Eu não vou clicar porque eu já fiz esse salvamento. Mas eu vou clicar para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui o cartão de memória, eu vou inserir aqui. Aí aqui, com o cartão de memória inserido, eu vou exportar aqui, clicando aqui. E eu vou escolher aqui a unidade do cartão de memória e vou salvar Kali DRPA 29 minutos, né? Então, aqui ele pergunta se eu quero salvar nessa pasta para quando eu for fazer novamente ele salvar o caminho. Eu vou clicar em cancelar. E aqui eu tenho, né, as informações do G-Code, que é tempo de impressão aproximadamente 29 minutos e 27 segundos. Quantidade de material 4,78 gramas. 1,60 m de filamento. E aqui eu tenho outras informações, né? A costura que eu coloquei para a parte de trás. Então agora vamos imprimir. Eu vou colocar para imprimir e venho aqui mostrar para vocês o resultado da minha impressão. Após o término da impressão, eu tenho aqui a peça, né? A peça impressa, o Kali Dragon. Não ficou uma peça perfeita, mas já é um ponto de partida, ficou uma boa peça. Vou tentar mostrar aí para vocês. Pelo menos a parte de overhang ficaram perfeitas, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho. Mas ficou uma boa peça. Eu tive strings, bastante strings, mas aí isso aí eu vou fazer a correção depois com as calibrações, tá? Mas a parede de impressão ela ficou muito boa. Então aqui é um ótimo ponto de partida para vocês. E voltando lá, aqui na tela do Creality Print, eu vou voltar aqui e eu venho aqui em Printer. Então lembra naquela hora que eu não consegui salvar depois que eu fiz a alteração do G-Code, né, salvar o perfil. Agora ele aparece aqui um asterisco aqui na frente. Eu volto aqui em Edit. Ele mostra aqui que eu fiz a alteração no G-Code e aparece aqui a opção para salvar. Eu acredito que isso deve ser algum bug ainda que apareceu, né? Que na hora que eu fiz a mudança ela não apareceu automaticamente aqui para a gente salvar. Mas assim que eu fechei, fiz todas aquelas configurações aqui. Agora quando eu voltei aqui em Edit eu consigo salvar esse perfil. Eu vou clicar aqui em Save. Eu vou sobrescrever e agora eu tenho aqui o perfil salvo. Então, para esse tutorial aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês, como adicionar uma impressora que não se encontra lá na lista, né, de impressoras aqui na lista de impressoras do Creality Print 5.0. E aqui temos algumas opções, né, as novidades, né, do Creality Print 5.0, que são as impressões multimateriais, tá? Então eu vou fazer os testes agora, eu vou ver se está funcionando a impressão multimaterial, que aí eu pretendo trazer para vocês todos esses testes para a gente ir aprendendo juntos aqui. Então era isso, pessoal. Era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse tutorial. Não esqueçam de deixar seu like para incentivar, para ajudar, para eu sempre procurar trazer aí conteúdos de qualidade para vocês. Então era isso.
Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!